convido os irmãos a abrirem o seu inário no hino de número 198, Salvação Graciosa. Eis mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhar com fé, olhar, se olhar só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai com fé, olhar, sem olhar só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá no céu. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos já ao Senhor. Olhai com fé, olhar, sem olhar só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhai com fé, olhar, sem olhar só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. É muito bom poder, nesta noite, voltar o coração para o Senhor, a mente, e eu os convido neste momento a se ligarem no Senhor, a se ligarem na palavra do Senhor, a receberem a instrução que vem do Senhor para as nossas vidas. Eu quero, amados e queridos irmãos, ler o texto de Eclesiastes no capítulo 3, o verso 1 e o verso 2, a primeira parte desse verso 2, que assim diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tudo tem o seu tempo determinado. E este tempo que eu e os irmãos estamos tendo neste momento é tempo de voltar o coração para o Senhor, de voltar a mente para o Senhor e de rogarmos a Ele a graça, o favor, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, falemos com o Senhor nosso Deus, roguemos o seu cuidado, a sua graça, o seu perdão sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de, no findar deste dia,
voltar o nosso coração, a nossa mente para o Senhor, receba a nossa vida, receba a nossa família diante do Senhor, receba, Senhor, esse momento e nós te rogamos o perdão, a graça, o favor, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, porque este tempo, este momento é para te glorificar, é para te exaltar, é para reconhecer a grandeza, o poder, o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Seja conosco, Pai, e nos abençoe neste momento de culto, em um nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Cantemos, adoremos ao nosso Deus bendito, pois o nosso tempo é tempo de adorarmos, de prestarmos culto ao nosso Deus. Adore-o em espírito e em verdade, em o nome de Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem o seu inário no hino de número 192, No Céu com Jesus. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão lugar para ti, alegria perene ao seu lado, há profusas delícias ali. Sim, ali, sim, ali, de seus anjos se és rodeado, numa esfera de glória, de luz, junto ao Pai nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem
Queridos irmãos, eu quero ler com os amados para nossa reflexão, para nossa meditação neste momento, o texto na carta aos Hebreus, no capítulo 9, o verso de número 27, que diz, preste atenção, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu quero pensar e refletir e conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite a respeito deste assunto que o autor aos Hebreus, Salomão, no texto que nós lemos no início deste culto, ele fala que há tempo para todas as coisas, e aí ele continua, diz, há tempo para nascer e para morrer. E o assunto, queridos e amados irmãos, que eu quero meditar com os irmãos nesta noite, é sobre a morte, como nós cristãos percebemos a morte, encaramos a morte, e a morte, como nós percebemos nos nossos dias, é um assunto muito falado ao ligarmos a nossa televisão em algum noticiário. Em algum momento, queridos irmãos, eu e os irmãos iremos deparar com a seguinte informação: morreram 200, 300, 400 pessoas. Chega essa notícia a respeito do problema que estamos vivendo por conta desta pandemia do Covid-19, que tem trazido muito sofrimento e morte para muitas pessoas. Como encaramos a morte? Como eu e os irmãos percebemos a morte, entendendo, como disse Salomão, há tempo de nascer e tempo de morrer. A morte é certa. Nós não podemos viver a nossa vida terrena sem essa compreensão de que em qualquer momento eu e os irmãos podemos partir. E o autor aos Hebreus diz que a nós é ordenado, olha que palavra interessante, é uma ordem ao ser humano morrer somente uma vez. Depois haverá o juízo. Certa vez, queridos e amados irmãos, eu li um livro de um autor chamado, um teólogo, R.C. Sproul, e ele fala, o título do livro é Surpreendido pelo Sofrimento. E em um dos capítulos deste livro, ele fala da morte como um chamado final. Ele fala da morte, queridos irmãos, dentro de uma perspectiva de vocação divina. É o último estágio do chamado do Senhor para aqueles que a Ele pertencem. E existe uma expressão neste livro, uma frase que ele usou e que eu quero trazer para os irmãos neste momento. Ele disse o seguinte: a Bíblia fala da morte em termos de propósito subordinado ao céu. A morte é uma ordenação divina. A morte está subordinada à ordenação de Deus. É Deus que traz esse chamamento. É Deus que traz e emite a ordem para que nós possamos passar desta vida para a vida futura. E quando nós falamos, e ele fala a respeito disso, ele fala que a morte é uma vocação, irmãos. Ele está trazendo a realidade de um chamado divino. É um chamado, é algo que para o cristão morrer, como disse o apóstolo Paulo, é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Muitos nos nossos dias, e até pessoas dentro do meio evangélico, coloca a questão da morte voltada para uma ordem do diabo. Quem tira a vida das pessoas é o diabo.
Quem traz a morte às pessoas é o diabo. E, queridos irmãos, eu quero dizer, e a Bíblia traz essa realidade, o diabo ele não é soberano. Ele não é senhor sobre absolutamente nada. Ele não detém das chaves da morte, queridos irmãos. Quem tem o controle soberano sobre tudo, inclusive sobre a morte, sobre esta última experiência terrena, e que inevitavelmente, se Jesus não retornar, todos nós passaremos por ela. Quem tem a chave, quem tem o controle é o Senhor. E nós precisamos, como cristãos, estarmos preparados, amados e queridos irmãos, para este momento. Nós não podemos ver e encarar a morte como algo ruim, como algo prejudicial para nós. É claro que quando perdemos um ente querido, uma pessoa que a gente ama, que nós temos muita estima, muito apreço, muito amor por esta pessoa, nós sofremos. A saudade, irmãos, ela durará durante toda a nossa vida. Nós sofreremos a perca daqueles que a gente ama. Mas eu e os irmãos precisamos entender que a morte para aqueles que servem a Deus é algo maravilhoso. É passarmos, irmãos, de uma esfera de mundo contaminado, de mundo no qual o pecado contamina, o pecado traz destruição, traz sofrimento, para uma esfera, queridos e amados irmãos, de gozo eterno, de vida eterna. Nós temos os nossos problemas nesta vida, mas eu e os irmãos precisamos entender que o problema físico, a enfermidade, se o Senhor nos curar, se nós recuperarmos do problema de saúde, vai chegar um momento em que nós iremos partir deste mundo para encontrarmos com o Senhor. Pois a palavra do Senhor diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Não tem como retirar da esfera terrena esta possibilidade. E a nós é ordenado, há uma ordenança divina, irmãos, morrermos uma só vez. Depois disso é juízo. É por isso que eu e os irmãos precisamos entender em nosso coração que no mundo no qual a gente vive, precisamos nos preparar para este encontro, para o juízo, para a definição da vida pós-morte e vida eterna. O apóstolo Paulo, quase que findando a sua vida, ele faz uma declaração belíssima e que todos nós conhecemos. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, mas guardei a fé. Ele, próximo desta experiência final de sua vida, que era a morte, ele firmado o coração no Senhor, na certeza de que morrer para ele naquele momento era lucro, e lucro imensurável. Ele diz de forma clara que ele guardou a fé. Ele levava para a vida pós-morte a fé, a confiança que ele possuía no Senhor. Eu pergunto para você, querido e amado irmãos, como nós estamos nos preparando para esta experiência final, esta vocação final, esse chamado divino final. Será que eu e os irmãos estamos preparando para este momento com o coração cheio de fé, próximo do Senhor, temendo ao Senhor
entendendo que esta experiência será uma experiência para a vida, vida abundante, vida feliz, vida abençoada. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que a morte para aqueles que pertencem ao Senhor é algo precioso, é algo abençoador. Quando Deus nos chama, queridos irmãos, para experimentarmos dessa última experiência terrena, nós precisamos entender que essa chamada ela é santa, ela é sagrada, ela nos conduz a uma vida em abundância, uma vida eterna com o Senhor. Se prepare, querido e amado irmão. Tenha no seu coração sempre a compreensão de que nós nascemos, nós não pertencemos a este mundo, nós crescemos, desenvolvemos e nós iremos partir um dia. E que eu e os irmãos possamos partir entendendo que partiremos para uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida em gozo eterno, pois nós iremos morar eternamente com o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que eu e os irmãos nunca nos esqueçamos de que a vida com o Senhor, a vida próxima ao Senhor, ela é fundamental para que nesta experiência final de morte, de término, de existência terrena no planeta Terra que nós estamos vivendo, que seja uma experiência no qual, ao irmos para o juízo, que a gente possa ir na certeza de que nós viveremos com o Senhor para sempre em gozo eterno. Então, entenda a morte como uma passagem desta vida terrena para uma vida feliz e abençoada com o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que todos tenham essa certeza no coração de que nós somos e pertencemos ao Senhor e ao partirmos deste mundo, nós viveremos eternamente em gozo com o Senhor nosso Deus. Oremos, rogando o favor e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos meditar em Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, nos dê sempre a certeza de que pertencemos ao Senhor, somos do Senhor, e de que nada pode nos separar do Senhor, nem a morte. A morte é uma passagem para aqueles que pertencem ao Senhor para uma vida em gozo, uma vida plena e santa na Tua presença. Firme o nosso coração no Senhor, que nunca temamos absolutamente nada, pois pertencemos ao Senhor, somos do Senhor, e a nossa vida está inteiramente em Tuas mãos. Abençoa cada vida, abençoa cada família, nos dê uma noite abençoada, um sono recuperador e continue, ó Deus, a nos proteger e a nos guardar de todo mal, em o nome e por amor de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus.